Se você estiver com a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 1, eu gostaria de refletir um pouquinho nesse nosso tempo da manhã, a respeito de uma mãe maravilhosa. Eu fico aqui olhando o carinho, o desprendimento das crianças em fazer homenagem às suas mães. Eu fiz bastante isso quando era criança. Tenho feito muito isso ainda quanto adulto, porque eu não tenho ex-mãe, eu tenho mãe e pai. E enquanto eles estiverem em vida, meu pai fez aniversário essa semana. Não pude estar com ele, gostaria muito. Está tendo uma festa lá em Londrina hoje. Mais de 100 pessoas no aniversário do meu pai, não posso estar lá, ele sabe disso. E também no Dia das Mães, já faz desde os 16 anos, que eu não consigo, às vezes no domingo do Dia das Mães, estar com minha mãe. Eu fico um pouco triste, não tenha dúvida, porque acredito que o coração da minha mãe também gostaria muito de estar do meu lado. Então a minha palavra introdutória é para aqueles que às vezes não podem abraçar a sua mãe aqui, hoje ou agora. Façam isso depois, ou façam isso representando a sua mãe com alguém, mas não deixam de fazer. Escrevi uma frase para o meu pai essa semana, uma homenagem a ele. Eu disse que meu pai faz parte dos homens da galeria da fé, e normalmente a gente usa isso, escrevi isso no texto, em sermão, quando a gente se despede de alguém que foi morar com o Senhor. E eu disse muito claro para meu pai: eu não vou escrever isso, não vou falar disso no outro tempo, porque eu queria que o Senhor ouvisse de mim que o Senhor é meu herói. E eu não quero falar isso enquanto estiver olhando para um esquife e o Senhor não estiver mais perto de mim. E eu disse isso para meu pai. Ele está completando, fez 63 anos, está jovem ainda. Mas eu não posso deixar as chances passarem, porque uma mãe de vocês disse uma frase aqui: a gente não pode errar quanto mãe. E eu digo, eu também não posso errar quanto filho. Eu tenho que acertar. Eu sei que é uma pressão talvez, mas eu preciso fazer o máximo que eu puder. Talvez não serei o filho perfeito, nem as mães, como disseram aqui, são perfeitas, nem pais perfeitos. Mas a gente tem que tentar o máximo que a gente puder. Tanto quanto pais, quanto filhos. E a palavra de Deus nos ensina, nos norteia, nos ajuda a caminhar sobre isso. E eu queria lhe convidar para 1 Samuel, capítulo 1. Quero falar nesse momento sobre Ana. Se você tem o seu nome Ana, sinta-se privilegiada como mãe, que é uma das mães mais encantadoras do Antigo Testamento, que eu a considero. E eu gostaria de ler alguns textos a partir do capítulo 1 de 1 Samuel, para a gente aprender um pouquinho sobre essa mulher, essa mãe, essa personagem da palavra de Deus. Capítulo 1, nós temos 3 personagens. Temos Eucana, que é o nome de um homem. Temos Ana e temos Penina. Eucana era o marido e Ana e Penina eram as 2 mulheres de Eucana. E Eucana, apesar das suas 2 mulheres, ele tinha um carinho muito grande por Ana e não tanto por Penina. Tinha quanto mulher, mas entre as 2 ele gostava mais de Ana. E o texto no capítulo 1 diz isso, no versículo 5. Vamos ler algumas porções para a gente entender um pouco o contexto. A Ana, no versículo 4, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas de Penina. A Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele a amava
ainda mesmo que o Senhor houvesse a deixado estéril. Aprendemos aqui a primeira consideração sobre Ana, que ela era uma mulher estéril. Ana até então não poderia ser mãe. E isso, naquela cultura, era algo desonroso. Para uma mulher não poder ser mãe era muito difícil. Não para a sociedade em si, mas pela estrutura física, por ser mulher e ter a possibilidade, e de repente, como diz o restante do texto, ter cessado a possibilidade de ser mãe, madre, a expressão do texto. E aí, no versículo 7, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana se preocupava com Ana. E a preocupação de Eucana com Ana era muito forte, ao ponto de ele dizer para ela: fica tranquila. Eu sei que você quer ter filhos, você quer ter vários filhos, você é estéril, não pode, mas eu estou tentando fazer o máximo que eu posso, ao ponto de tentar fazer com que a ausência de 10 filhos sejam supridas pelo que eu posso fazer contigo. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Eucana investiu o máximo a sua esposa, mas não era o suficiente, porque mulher, no caso de Ana, quer ser mãe. E o texto continua dizendo que a oração e o voto de Ana, no versículo de número 11, e fez um voto dizendo, olha o voto de Ana ao Senhor: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição aqui da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, de repente, entra num embate com Deus, e numa das suas palavras ela diz para o Senhor: Senhor, vamos conversar agora mais de perto? Se o Senhor me permitir ser mãe, e ele for homem, eu darei ao Senhor para todos os dias viver em tua causa. Levantaram-se de madrugada, versículo 19, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram a casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor eu pedi. O tema da nossa breve meditação dessa manhã gira em torno de: lembrou-se o Senhor de Ana. Vou repetir: lembrou-se o Senhor de Ana. Esse é o tema da nossa mensagem. Eu gostaria de lhe chamar a atenção como que alguém pode mexer na memória de Deus. Se é que talvez, vamos pensar teologicamente, será que Deus tem memória? Se Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe tudo o tempo todo, é difícil a gente imaginar que Deus tem memória, já que Ele está no passado, presente e futuro da mesma forma. Mas nesse texto ela incomoda-se e fala para Deus: Senhor, lembra de mim. E eu me recordo de uma frase na cruz, quando um homem de repente, da mesma forma, chegou para Jesus e disse: lembra-te de mim. E aqui nesse instante essa mulher diz para Deus: Senhor, quando estiveres pensando, ou quando olhares para mim, não te esqueças da tua serva, não se esqueça de mim. E exatamente no versículo 19, Deus se lembra da sua serva Ana. E eu gostaria de trazer 3 ideias muito simples e básicas desse texto. Para você mãe, para você pai, talvez pegue um pouquinho aí a sobra. Para nós, tanto quanto filhos e mulheres que serão mães, algumas coisas para a gente refletir sobre o coração, sobre a postura, sobre a compreensão no versículo, no texto, na passagem desse
dessa história de Ana, sobre o que é ser uma mãe da qual o Senhor não se esquece. Como você, mãe, pode ser uma mãe que o Senhor não vai se esquecer de você? Eu creio que Ele não tem se esquecido, mas algumas coisas são importantes a gente mencionar desse texto, que fizeram com que Deus não se esquecesse de Ana, e que Ele não vai se esquecer de você quanto mãe. E a primeira consideração eu queria guardar no teu coração, mãe, pai, família, irmãos e amigos, está no versículo de número 7 em diante. A primeira consideração que eu queria que você guardasse é que, mesmo em meio a circunstâncias contrárias, Ana, para ser uma mulher que Deus não se esqueceu dela, ela nunca deixou de adorar o Deus dela. Primeira consideração, mãe, para Deus não se esquecer de nós, nunca deixe de adorá-lo, mesmo em meio a circunstâncias contrárias. E essas circunstâncias contrárias, elas eram muito claras. No versículo 7, a mulher, a Penina, provocava excessivamente para irritar, porquanto aquela mulher, Penina, tinha filhos e Ana não tinha filhos. E parecia que era meio comum no tempo do Antigo Testamento as pessoas fazerem isso, as mulheres fazerem isso com as outras, né? Sara também teve esse problema. E aqui nós temos também Ana e Penina tendo o mesmo problema, os mesmos conflitos. Irritava a outra, tentando irritar. E Ana, por mais que ficasse triste, isso infelizmente entristece muitos de nós. Por mais que ficasse amargurado, o texto usa essa expressão, mas ela chegava diante de Deus e ia adorar ao Senhor. Ela tinha provocações as mais diversas. Talvez ela vivia com o inimigo, porque ela vivia junto com a sua outra mulher, a mulher de Eucana, com a sua outra pessoa ao lado, uma inimiga. Mas nem por isso ela se entregava, ela simplesmente adorava o Senhor. E ela fazia isso todo o tempo, todo momento, para dizer: Senhor, por mais que eu esteja vivendo em circunstâncias, eu vou continuar lhe adorando, porque eu não desisti de ser mãe. E isso para nós, minhas queridas mães aqui presentes, a pergunta é: talvez você tenha vivido alguns momentos extremamente difíceis de circunstâncias. Talvez você tenha trombado com a vida e a vida tenha arrancado às vezes filhos, ou você tem perdido talvez seus filhos para droga, para alguma situação adversa, ou tem lhe entristecido a ausência dos teus filhos perto de você, ou algum relacionamento com seus filhos, ou talvez situação financeira, ou mesmo de relacionamento com o seu esposo, com os seus outros familiares. O que eu queria desafiar você, mãe, por mais que esteja tudo ruim, por mais que talvez as circunstâncias estejam contrárias, como estava acontecendo com Ana, uma sugestão que eu lhe dou para você ser encontrada por Deus como alguém que se lembra de você: não abra mão de adorar a Deus. Não abra mão do que é essencial. E o essencial, segundo a passagem do texto, é você talvez abrir mão de um tempo com algumas coisas, mas não abrir mão com o tempo com Deus. Talvez é você abrir mão de investir em algumas outras situações, mas não abrir mão de investir o seu tempo com Deus. É como essa semana, essas coisas acontecem às vezes com todo mundo, inclusive comigo, mas eu acabei deixando de abastecer a Dream, a motinha que eu tenho, que faz 40, 50 km com litro. Eu encho o tanque dela com R$10. Eu deixei acabar a gasolina da Dream. E quando eu estava empurrando ela, eu fiquei pensando, estava meditando nesse texto, fiquei pensando: o que adianta ter uma moto bonitinha, 50 km com litro de gasolina, e se eu não tiver o essencial, que é a gasolina? Ela não vai fazer nem 1 quilômetro, eu tenho que empurrar a minha Dream. Ainda bem que ela é levinha. Mas não adianta, meu querido, você ter pneu, ter motor, tá limpinha, tá tudo certo, se o essencial você não tiver, se a gasolina da moto não tiver no tanque. Mãe, não abra mão de nada. Possa abrir às vezes de qualquer outras coisas, mas de Deus, de adorá-lo, de prostrar diante dele, não abra mão disso. Ana não fez isso, pelo contrário, ela sempre estava na presença de Deus, e ali ela fez, e ela fazia ano a ano, tempo a tempo, chorava, falava, conversava com Deus. A segunda dica que eu queria que você guardasse nesse tempo, também está no texto, e aí talvez ela se torne um pouco mais difícil para nós, mães.
Escute bem o que eu estou te dizendo. Eu tenho experiência não quanto mãe disso, mas quanto filho que entendeu isso da mãe. Mas a segunda dica que eu queria lhe dar, mãe, para você encontrar da parte de Deus alguém, uma mãe que o Senhor se lembrou de ti, entenda que os filhos não são de vocês. Eles são emprestados para vocês. Eu sei que é difícil para vocês, mães, ouvirem isso. Eu sei que é difícil, pais, ouvirem isso. Talvez alguns de vocês podem dizer, mas Isaías, você ainda não tem o filho ou a filha, você ainda não passou por algumas situações, eu acredito nisso. Mas quanto palavra de Deus, eu queria que você atentasse com muito carinho, com coração e com graça para ouvir, porque eu passei do lado de cá e tive muitos conflitos, situações difíceis que me fazem compreender um pouquinho isso que eu vou lhe dizer. No versículo de número 11, o voto, e ela entendia Ana diante do Senhor e disse assim para o Senhor: se de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e der um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da vida. Ana simplesmente diante da situação fez um voto para Deus, e diante desse voto, uma das características desse voto era: Senhor, se o Senhor me der um homem varão, um homem, eu lhe darei ao Senhor, e ele será dedicado ao Senhor, e todos os dias prestará culto ao Senhor, servirá ao Senhor, será um servo do Senhor em tempo integral. E no versículo 19, lá do capítulo de número 2, nasce Samuel, ela entrega Samuel para os senhores, para Eli, e ali Samuel começa a viver com eles, e Ana vai visitar Samuel de ano em ano. E diz o texto no versículo 19, capítulo 2, que ela prepara uma túnica para levar para Samuel. Eu fico imaginando que essa mulher fica um ano costurando detalhe por detalhe da túnica, para não se esquecer do filho, para chegar o grande dia daquele ano, para levar a túnica e entregar nas mãos do filho. Filho, mamãe está aqui. Uma vez por ano. Como é que você, mãe, se sentiria tendo que ver o seu filho uma vez por ano? Como é que você, filho, sentiria de ver a sua mãe, às vezes, uma vez por ano? Ela, no versículo de número 28, capítulo 1, ela diz assim, é um texto muito duro, minha mãe disse esse texto para mim: pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor eu pedi, e eles ali adoraram o Senhor. Minha irmã, quantos de nós, quantos pais, quantas mães aqui não entendem que os filhos são presentes de Deus? Talvez alguns entendem que os filhos não são emprestados por Deus para nós, mas os filhos são só parte minha, propriedade minha, extensão minha, e por não entender tranquilamente esses fatos, nós acabamos que tentando realizar nos filhos os sonhos que eu quero que realizem, tentando ser com que os filhos sejam o que eu quero que eles sejam, e tentando trazer os filhos para perto de mim o mais próximo possível, porque eles são minha carne e meu sangue. Sinto muito dizer, mas quando a palavra de Deus diz, fala que o teu esposo e a tua esposa é sangue do teu sangue. Os teus filhos são presentes do Senhor. A palavra de Deus diz que eles são herança. Herança não fica com quem os assumiu, fica com quem? Com quem vem depois. E eu queria desafiar você, mãe, você, pai, para você lembrar do texto de Salmo 127, versículo 4, quando alguém, além de herança, diz que os filhos são flechas. E nós, quanto pais, às vezes, temos a intenção, minha mãe às vezes fazia isso, e nesse texto aprendi muito com ela, flecha e o arqueiro, a gente pega o arco ali, a gente brincou isso no acampamento, e às vezes os pais têm a intenção de catar com os filhos quanto flecha, pega o arco e os filhos e puxam para perto de si cada vez mais. Não vou soltar meu filho. E vai puxando o filho, não vou soltar perto de mim, filho do coração, e não solta, não abre mão, aqui filho, e igual flecha ele vai puxando.
Desse jeito, meu irmão, a hora que você solta, ou tem, porque a vida nos obriga a fazer isso, soltar os filhos, quanto mais você puxou perto de si, para onde vai a flecha? Mais longe. Então, quer uma dica bíblica? Cuidado com como você lida com a flecha. Se você quer que ela caia pertinho aqui, não puxa muito não, deixa ali, fica junto. Aí quando tiver que soltar, vai fazer tum, tá, oi filhinho. Porque se você puxar demais, não entender que é um presente de Deus para você, que nós temos obrigação de cuidar deles, e aí a pergunta que às vezes fazemos, que mundo vamos deixar para os nossos filhos? Nós, quanto cristãos, entendendo a palavra, devemos perguntar diferente: que tipo de filhos estamos deixando para esse mundo? Que tipo de herança eu estou deixando para os próximos? Não puxa tanto, fica tranquilo. Deus conhece, o filho não é seu, é do Senhor. Ana diz isso com muita tranquilidade: devolvido ao Senhor, porque Ele é quem me deu. Mãe, a minha sugestão para você, para Deus não se esquecer de você, compreenda que o filho é emprestado. Peça sabedoria para Deus para nos ajudar a ensinar, a educar e a instruir os filhos no Senhor. Porque sinto muito em te dizer, mas eles não vão ser eternos nas nossas vidas, e nem nós seremos eternos na vida deles. Mas Deus sim pode ser eterno. E como recompensa, o texto do capítulo 2, a partir do versículo de número 22, nós vemos que aconteceu com Ana. Deus deu mais 3 filhos e 2 filhas, mais 5 filhos para uma mulher estéril, por causa da mente, da compreensão que Ana tinha. O Senhor me deu emprestado, e ela cuida tão bem de um que Deus falou: eu vou dar mais, eu vou abençoar mais. E por último, concluindo, eu queria desafiar você na última ideia, para você alcançar o coração de Deus dizendo: Senhor, não se esqueça de mim, mãe. Nós precisamos entender que o filho pode até viver longe de nós, quanto pais, mas nunca pode viver longe de Deus. Vou repetir: entenda que o filho pode até viver longe de nós, quanto pais, mas nunca pode viver longe de Deus. No versículo 11, quando ela faz o voto, ela diz para o Senhor: te darei todos os dias da sua vida. Numa outra versão, te darei para que o sirva todos os dias. Ana se contentava não somente em ter filhos, mas ela se contentava em ser mãe só. E ao se contentar em ser mãe, ter essa alegria de ser mãe, ela disse para o Senhor no seu voto, capítulo 1, versículo 11: eu o darei para servir o Senhor, porque eu sei que estando com o Senhor, Ele vai estar no melhor lugar que Ele pode estar, mesmo que esteja longe de mim, mas estando com o Senhor vai ser maravilhoso. E ela entendia, e aí uma expressão que eu queria que você compreendesse, mãe, que o espaço vazio que deixava o filho, Deus preenchia de outras formas. Deus consolava aquela mãe. Deus consolava não somente com a presença de outros filhos que posteriormente apareceram, mas com a própria presença de Deus ali confortando alguém que sabe que não está com o filho que tanto ama e tanto orou para isso. E eu queria desafiar você, minha irmã, porque às vezes nós, quanto pais, tentamos ensinar tudo para os nossos filhos. Queremos que ele tenha uma boa educação, queremos que ele fale várias línguas, queremos que ele seja extremamente atleta, queremos que ele esteja com a sua agenda, tanto quanto criança, adolescente, ou até mesmo jovem, para que ele possa cursar uma ótima faculdade. Mas eu queria lhe desafiar, você mãe, você pai, qual tem sido o seu nível de preocupação com a área espiritual do teu filho? Qual tem sido? Infelizmente me entristeço quando muitos pais chegam aqui, deixam seus filhos na escola dominical e vão embora. Logo, logo teu filho vai repetir o que você faz. Quando ele puder por si só, ele não vem na escola dominical. Ou talvez mais para frente ele traga os filhos e vá embora.
E eu fico imaginando e olhando e observando muito isso, porque a gente luta por tantas coisas para dar o melhor para os nossos filhos, quando o melhor seria o essencial, que é a presença de Deus na nossa família, e eles olharem para nós, quanto pais, e olharem e perceberem, é esse Deus que eu quero que vocês amem, é esse Deus que eu quero que vocês sirvam. Lá em Deuteronômio diz muito isso: inculcam nos seus filhos, andando ao caminho, em casa, em qualquer lugar, a palavra do Senhor. Eu queria te incomodar, pai, com essa pergunta assim: como é que você tem inculcado, como é que você tem relacionado-se com os seus filhos? Você tem dado o essencial para eles, ou de repente você tem se importado com tantas coisas, esquecido, que seus filhos vão ficar longe de você? Mas mesmo longe de você, talvez eles também estejam longe do Pai, do teu Criador, do Criador deles, de quem te presenteou, porque você não inculcou nos seus filhos o essencial. Uma frase eu ouvi esses dias, eu gosto dela demais, o pastor Neil que disse isso. Ele recebeu uma frase nisso, de uma das suas filhas, que dizia: pai, ou pais, podemos dizer, olhem por onde vocês andam, porque tem pezinhos seguindo vocês. Já pensou nessa responsabilidade? Pais e mães, nossa responsabilidade é educar os nossos filhos no Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Vamos trazer para o nosso tempo de hoje, mães, pais e mães. Se o Senhor não edificar, não for a essência dos teus filhos, talvez será tudo em vão. E eu quero encerrar contando rapidamente sobre a minha mãe. Quero ver se eu consigo. A minha mãe foi uma das maiores lutadoras em 1995 para que eu não fosse para o seminário. Minha mãe não entendia como Deus pode dar um filho e com 15 para 16 anos levar ele embora para Cuiabá, ficar 4 anos longe dela, sendo que na linguagem da minha mãe nem desmamado eu fui. E quando na luta, meu pai também não queria que eu fosse, dizia: você vai sofrer, papai sofreu, papai é pastor, sofreu muito isso. E quando eu cheguei para eles, falei: vocês decidem, mas eu queria muito ir. E aí mamãe chegou dos dias que ela estava orando com Deus, conversando, trocando um bate-papo com o pai, daqueles de Ana, chorando. Ela dizendo para mim que Deus falou claramente no coração dela as seguintes palavras: mulher, minha serva, o Isaías não é teu, o Isaías é meu. Eu o formei no teu ventre, te dei liberdade, lhe dei saúde, mas agora ele tem que ir embora. Ele não vai deixar de ser seu filho, mas o seu trabalho foi muito bem feito. Mas agora, palavras da minha mãe, ele vai me servir. E como você também nunca deixou nada faltar para o Isaías, eu, quanto pai maior, nunca deixarei. E a palavra de Deus para minha mãe no final dizia assim: descansa em mim. Descansa em mim, porque o Isaías é meu. Minha mãe me procurou e ela olhou para mim e disse assim: Isaías, vai para o seminário, vai para o campo missionário. Mamãe te ama, mamãe está muito difícil de ceder, mas Papai do Céu falou com a mamãe. E eu entendi que por mais que você esteja longe de mim, você vai estar pertinho do Pai. E disso eu não posso abrir mão e nem discutir com o Senhor. E Ele não vai deixar faltar nada para você. Vai em paz, filha. Em 96 eu fui
para o seminário, para a faculdade, para o CTM, Centro de Treinamento Missionário em Cuiabá. Fiquei um ano de internato. Depois eu ia mensalmente para lá. Naquele ano eu vi minha mãe 3 vezes, com 16 anos. E depois daquilo, eu fiz um voto comigo de amar a minha mãe intensamente todos os dias que me restam. De amar meu pai intensamente todos os dias que me restam. Plantar para que meus filhos me amem intensamente todos os dias que Deus lhes permitir ter. Mas mais do que amar a mim, eu aprendi com a minha mãe. Amar a Deus sobre todas as coisas. E eu sirvo o Deus dos meus pais. E quanto filho, a palavra para você, mãe e pai. Ensina os teus filhos a amarem o Deus de vocês. Para quando ele tiver 16 anos, igual eu tive 30 anos, 35, igual eu tenho, eu possa ter a honra de amar os meus pais intensamente, de dizer, eu tenho prazer de servir o Deus dos meus pais. Que Deus nos abençoe, mãe, pai. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de nós.